Olá, paz do Senhor Jesus. Uma palavra aqui para a gente meditar nesse momento sobre a palavra poderosa do Senhor. É uma pergunta pertinente que me fizeram. Quando devo falar ou quando eu devo calar? Achei super interessante e sábia essa palavra. Bom, então vamos lá. Tiago, no capítulo 1, versículo 19, diz assim: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar. Então, quando que eu devo falar e quando eu devo me calar? Aqui essa passagem bíblica já nos dá um sinal aqui muito esclarecedor, né? Que todo homem seja pronto, primeiro para quê? Para ouvir. Então, antes de qualquer fala nossa, importantíssimo ouvir. Só quando a gente analisa, escuta, que nós vamos ter uma resposta. Se devo falar ou se eu devo calar. Então, muito importante ouvir antes de qualquer situação. Quando ficar em silêncio? Quando eu devo ficar em silêncio? Quando não é edificante, quando não vai somar, ao contrário, vai gerar confusão. Então, nesse momento, é um momento muito importante de silêncio. Uma dica: quando nós estamos irados, não é legal falar. Quando você está bravo, isso acontece com todos nós. Tem dia que você não está lá toda essa paz, toda essa paciência. Então é importante nesse momento de ira se calar. Aí é uma moderação, é um equilíbrio próprio que a gente tem que ter. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Provérbios 14, 29. Então, é importante se calar quando a gente está irado. Quando eu devo me calar? Provérbios 26, versículo 4 diz: não respondas ao tolo, segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. É uma pergunta tola? Está te provocando? Vai te edificar? Vai ser bênção para as pessoas que estão próximas? Você vê que a pessoa, ela tá perdendo tempo e está querendo que você perca teu tempo também? Então, esse é um momento muito bom de se calar. Não responda ao tolo. Não caia nas provocações das pessoas. Nós precisamos o tempo todo estar vigiando. Uma certa vez eu escutei uma mensagem, uma pregação, que eu levo para a vida. Disse, olha, se você vê que o momento não dá para falar, põe a língua no céu. E aí tem dois sentidos, né? Nós temos que colocar realmente a língua no céu da boca e não falar. E pensar no céu mesmo. Naquilo que Deus quer que a gente, quando você está sendo atacado, perseguido, afrontado, nesse momento a gente tem que estar conectado com o céu. Então, esse tempo de afronta, de zombaria, muitas vezes o melhor remédio é se calar. E quando que eu devo falar? Qual é o sinal que eu devo falar? Porque a Bíblia diz que eu tenho que estar pronto para ouvir e tardio para falar, mas vai ter um momento que eu vou ter que falar, né? Então, assim, eu preciso falar no momento de defender a verdade. É muito importante. Nós conhecemos a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse é um momento maravilhoso. Fale de Jesus, anuncie o reino, porque Mateus 28, 19 diz que nós temos que ir e proclamar o evangelho de Cristo Jesus. É um momento maravilhoso de se falar. Fale de Deus, fale do Senhor Jesus, fale do que o Senhor fez na sua vida. Fale das promessas de Deus para a sua vida, anuncie o reino para as pessoas. Quando que eu devo falar? Quando for encorajar alguém. Faça isso, encoraje as pessoas. Às vezes, gente, as pessoas só precisam de um conselho bom, de alguém que tem no seu coração a palavra, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, o momento que eu preciso falar é quando alguém está precisando. E não são somente críticas vazias.
sabe? A gente não pode só exortar as pessoas e não trazer a elas uma solução. Eu acho que a exortação vazia não leva ninguém a nada. Se eu me sentar para conversar com alguém e Deus me der uma palavra de exortação, certamente o nosso Deus também vai me trazer uma palavra de solução para essa pessoa. Então, o momento de falar é quando alguém precisa, é quando alguém está sem uma direção, quando alguém está sem uma resposta, não consegue enxergar, não consegue ouvir, e você tem essa resposta de Deus, encoraje as pessoas, fale do amor de Jesus, até mesmo exorte essas pessoas, mas em amor, trazendo junto com essa exortação um direcionamento, uma solução. Ah, mas e se eu não tiver essa solução? Nós temos na palavra de Deus. O Senhor, Ele vai direcionar essas pessoas através da sua vida, guiando essas pessoas na palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai trazer direção para as pessoas. Então, gente, nós não podemos ser críticos, vazios, simplesmente criticar as pessoas e não dar a elas um direcionamento certo dentro da palavra de Deus. Então, esse é um momento muito maravilhoso de falar, quando as pessoas estão sem direção e você tem uma direção em Deus. Fale do amor de Jesus, anuncie para essas pessoas, porque é muito importante. Quando que eu devo falar? Eu devo falar para edificar. Nós temos que analisar nossa fala. A boca, a língua, ela tem poder de vida e de morte. Eu tenho que analisar. Eu tenho que lançar vida para as pessoas. Eu tenho que falar do amor de Jesus para as pessoas. Eu tenho que falar a verdade para as pessoas. Direcionar essas pessoas a viver na justiça e no amor de Deus. Que essas pessoas e que eu entenda que o meu Deus, ele me exorta porque ele me ama. E sempre que Deus me exorta, ele também me dá uma solução. Ele me dá um direcionamento. Então, às vezes eu fico observando, sabe? As pessoas muito críticas, muito ferozes, tentando resolver a vida do outro, mas sem amor, sem uma palavra de conselho, sem um direcionamento. Não adianta. Isso gera fúria, gera raiva, gera separação. Isso vale para um relacionamento, isso vale para um casamento. Você às vezes pode até estar certo, mas a maneira que se fala pode jogar tudo para o alto. E não é isso que Deus quer. Deus sempre vai ter uma solução, por mais difícil que seja, porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Então, não vamos só jogar o problema, vamos sentar, vamos conversar, vamos aconselhar e vamos crer, gente, no direcionamento de Deus. E outra coisa, não é só falar, criticar, brigar, não. Tem que se falar, tem que direcionar e temos que também orar. Muitos relacionamentos vão ser curados, em nome de Jesus. Ah, mas só eu que vou fazer assim? Só eu? Deus só fala isso para mim? Se Deus está falando isso para você, é porque Ele confia que você vai ouvir, que você vai orar, vai repreender esse demônio que quer separação, que quer confusão, que quer contenda. Se Deus está te permitindo ouvir isso, é porque Ele te deu um nível de sabedoria, entende? Ouvir Deus e obedecer Deus, gente, é um privilégio. Tem muita gente que não ouve. Por mais que Deus fale, as pessoas não ouvem. Tem muita gente que está tomando suas decisões sozinhos, mesmo aqueles que se dizem cristãos. Então, se Deus está falando com você agora, é porque há uma solução, é porque há uma saída e porque Deus confia de te entregar essa palavra tão maravilhosa e tão poderosa que é a palavra de Deus. A edificação para a tua casa. O Espírito Santo, ele nos exorta, mas ele edifica também. Graças a Deus. A palavra de Deus é poderosa, é eficaz, é maravilhosa para mudar as situações. Então, existe um momento de se calar, mas existe também um momento de falar. E essa fala tem que ser com sabedoria. Essa fala tem que ser com direcionamento de Deus, tem que ser com direcionamento do Espírito Santo. Nós temos que tomar muito cuidado mesmo com tudo que falamos, com tudo que pensamos. Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito de Deus.
A palavra do Senhor, em Provérbios 12, 25, diz: a ansiedade no coração do homem abate, mas uma boa palavra o alegra. Olha que maravilha. Então, às vezes, pessoas elas se atropelam por causa da ansiedade, elas falam antes de pensar, falam antes de ouvir. Então, a gente tem que tratar isso em nós. Não podemos agir com ansiedade. Vivemos no meio de pessoas super ansiosas, mas nós precisamos do equilíbrio do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, sermos direcionados pelo Senhor. A ansiedade no coração do homem o abate e fica abatido, profundamente abatido. Gera angústia o falar demais. Gera angústia as palavras erradas que a pessoa na sua ansiedade ou na sua ira solta aquelas palavras, ele vai ficar abatido depois. Porque é dessa maneira que acontece. Mas a boa palavra, o que que faz? A boa palavra vai alegrar o teu coração e vai alegrar o coração de quem escuta. Nós precisamos ser boca de Deus, gente. Nós precisamos nos levantar para anunciar o reino de Deus e pregar fora de casa, de verdade. É fácil. Sabe por quê? Porque você vai pregar para a pessoa e depois ela que se resolva na casa dela para obedecer ou não. Agora, viver a palavra de Deus dentro da nossa casa tem que ser a nossa prioridade. Não é fácil, nem sempre na primeira vez seremos ouvidos, mas não desista. É necessário que pessoas cheias do Espírito Santo não desistam da sua família, da sua casa, das pessoas que você ama e que talvez sejam ansiosas, talvez estejam vivendo um momento de ira, talvez estejam vivendo um momento de rebeldia, mas a palavra está com você. A palavra de Deus está te entregando agora para uma grande mudança na sua vida. Em nome de Jesus, porque primeiro a gente ouve, depois a gente fala. Nós estamos ouvindo Deus falar conosco. E depois disso, Deus vai usar você poderosamente. Muitas vezes na vida, infelizmente, antes do nosso conhecimento, nossa língua falava de morte. Mas hoje, no conhecimento que temos do Senhor, nossa língua tem que falar de vida. E lá dentro da nossa casa, lá onde somos inseridos no trabalho, na faculdade, dentro do carro, no meio dos colegas, há muito que se fazer, há muito que trabalhar. Tudo que Deus fez, ele se haja, né? Foi com a palavra que o Senhor operou poderosamente. E ainda é assim, gente. Ainda é assim, é com a palavra que Deus opera. É na obediência da palavra dele que Deus opera. E quem Deus vai usar para falar? Você, eu. Mas é a palavra de Deus que opera. É a palavra de Deus que muda. É a palavra de Deus que edifica. É a palavra de Deus que vai fazer essa casa ficar firme na rocha. Quando eu escuto a palavra, eu pratico, é como aquela casa que é edificada onde? Na rocha. E aí quando vem a tempestade, não é se vier. Quando vem o vento impetuoso, porque em algum momento da vida esse vento impetuoso ele chega, ele não vai derrubar. Por quê? Porque ela está firmada na rocha. E quando está firmada na areia? É derrubada. É como o tolo que escuta a palavra, mas não pratica, não obedece. Então, gente, nós temos que ser sábios, primeiro prontos a ouvir. Temos muito que aprender de Deus. Ainda não sabemos tudo. Vamos sentar para ouvir nosso Deus falar com a gente. Seja tardio ao falar, pronto para ouvir. Enquanto a igreja de Jesus Cristo na terra estiver pronta para ouvir, a saída, a solução. Primeiro a gente ouve de Deus, depois a gente fala para edificar, para exortar e para que a vida de pessoas sejam mudadas. Que essas pessoas tenham o seu encontro, como um dia alguém de muito amor no coração falou de Jesus para mim. Foi a melhor fala, o melhor assunto da minha vida. Foi quando alguém se dispôs a gastar o seu tempo para falar de Jesus para mim.
Foi mudando o meu pensamento, foi mudando a minha história, mudando a minha vida. Então hoje que a gente faça o mesmo. Não jogar palavras ao vento, destruir pessoas, não. Mas falar do amor de Deus. Que a sua vida, que a minha vida, em nome de Jesus, carregue uma palavra de vida para as pessoas. Que você tenha essa autoridade que é te dada por Deus para anunciar o reino dos céus. Então, há um momento de calar e há um momento de falar. Aproveita muito bem esse momento e faça a vontade de Deus para a tua vida e para a vida de muitos. Que Deus te abençoe poderosamente, ricamente, em nome de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe.